como o governo Bolsonaro foi um governo de destruição de políticas públicas e do próprio Estado brasileiro, um monte de coisa que vinha sendo acumulada desde muito tempo, e quando eu falo desde muito tempo, estou pensando por baixo, desde a redemocratização, mas há programas que foram descontinuados que vinham do regime militar, né? Só para a gente pensar aqui, por exemplo, o Plano Nacional de Imunizações, que o Bolsonaro fez o que pôde para desmantelar, houve muita resistência, circunstâncias o impediram de fazer isso, mas caminhava nessa direção, né? E o Mais Médicos, a gente sabe, foi desmantelado já no governo Temer, né? E ainda mais se aprofundou isso no governo Bolsonaro, quando ele, enfim, antes mesmo de tomar posse, né, contribuiu para o colapso do programa com a saída do Brasil dos médicos cubanos, que era o que tinha, né, para poder chegar a lugares onde ninguém mais queria ir. Aliás, numa situação curiosa, né, os médicos brasileiros, por meio das suas entidades de classe, mas mesmo vários médicos individualmente se manifestando, vociferando contra o programa Mais Médicos, que na realidade simplesmente ocupavam um espaço que eles se recusavam a ocupar. Né? Não estava lhes tirando o mercado nem nada. Entendo eu, daí que eu faço a leitura dessa reação tão ressentida da classe médica brasileira contra o programa Mais Médicos, tem muito mais a ver, na verdade, com a percepção de que eles eram substituíveis. Né? Vocês não querem ir, mas há quem queira. Ou seja, a ideia de que aquela distinção social de alguém não só inatingível, mas alguém insubstituível, caiu por terra. Né? Isso tem que voltar, por quê? Porque precisa de médico, e acho que o Lula colocou de uma maneira, a meu ver, correta, né? Quando ele falou, olha, não interessa a nacionalidade do médico, não interessa a nacionalidade do paciente. E é esse o ponto, né? Você precisa fazer chegar, não só médico, mas profissionais de saúde, de um modo geral, a lugares onde eles não vão normalmente. E se precisar importar esses profissionais, que nós importemos esses profissionais. Seja lá de onde for, seja de Cuba, seja da Lua, seja da Rússia, tanto faz. O que importa é que haja médico ali que possa atender essas pessoas, e a gente sabe que, inclusive, a percepção que as pessoas tinham do atendimento dado por esses médicos que vinham de fora, desses médicos cubanos em particular, que tem aquela formação muito forte em medicina da família e medicina básica, isso ele era tremendamente bem avaliado. Alguns até ficaram por aqui depois, inclusive. Continuaram trabalhando no Brasil. Ou seja, eu acho que, na verdade, parte do processo de reconstrução nacional, né, de reconstrução de políticas públicas. A mesma coisa o Minha Casa Minha Vida, mas se a gente for olhar, a mesma coisa o Bolsa Família. Né? Isso, na realidade, vai aparecer em tudo quanto é área do governo. Acho que tem menos a lógica de simplesmente reeditar o passado, mas de simplesmente retomar o que foi interrompido. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Né? A reconstrução é isso, né? Você pega o que foi destruído e retoma, né? E reconstrói. Não é um relançamento do programa Mais Médicos ou dos demais aqui que eu mencionei e outros que eu não vou lembrar agora. Mas na realidade, essa necessidade de evitar essa solução de continuidade que houve durante esses últimos 4 anos de terror que nós vivemos. Um desses programas é o plano de compra de agricultura familiar, isso também vai ser relançado nesta semana. Né? Mesma coisa, demarcação de terra indígena. Não vai inventar a demarcação de terra indígena, vai simplesmente retomar as demarcações de terras indígenas. Né? Que é um exemplo até interessante de pegar, porque o Bolsonaro anunciou com todas as palavras possíveis, declaradamente, que não ia demarcar 1 centímetro de terra indígena. E a gente sabe que, além disso, contribuiu para as invasões em terras indígenas. Então, quando você impede que isso continue acontecendo, você está só retomando o passado. Retomando, na verdade, não é o passado no sentido negativo, mas é dando continuidade a políticas públicas que são estruturantes do funcionamento do Estado brasileiro e que precisam, por isso mesmo, serem reconstruídas, serem reestruturadas. Deixa eu só pegar alguns pontos. Aliás, se a gente for pegar a maneira como se tratou aqui o Mais Médicos, lembra aquela multidão vociferante, vaiando o cubano que estava saindo do Brasil? Depois entra o Mandetta, com uma profissão de fé no médico brasileiro, faz aquele concurso que os jornais dão. Concurso, em 15 dias já todas as vagas preenchidas. Em 30 dias, 80% das vagas foram devolvidas porque em situações longínquas. Né? Então, é o seguinte, você tem algumas políticas que são definitivas aí. Sabe o que tem um cachorro aloprado aqui? Algumas que são definitivas aí, que é Mais Médicos, Bolsa Família, mas você tem um aprendizado que houve no primeiro e segundo governo Lula que até agora não via de que forma que pode ser acertado aqui. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a gente teve um exemplo de política bem-sucedida, que é o PDP, o Programa de Desenvolvimento Produtivo,
que foi bolado pela Fiocruz, que para mim é o melhor modelo de política pública industrial aí que eu vi até hoje. Aí. Por quê? Pega uma necessidade do brasileiro, barateamento de remédio, pega poder de compra do Estado, garantindo a demanda, usa o mercado interno para negociar com as multinacionais a transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia é apropriada pelos laboratórios públicos, que licenciam para os privados. Por que não passa direto para os privados? Porque os privados podem ser adquiridos posteriormente. Então, eles têm algo que é fundamental em políticas públicas, o Brasil não consegue trabalhar, não sei nesse caso, que é a visão sistêmica de políticas públicas. Por exemplo, se você pega a Minha Casa Minha Vida, o que se pensou? Exclusivamente na questão do custo. Então, barateia o financiamento, dá isenção de impostos nisso, daquilo. Qual foi o resultado? Na hora de procurar os terrenos a dezenas, centenas de quilômetros aí do local de trabalho. Nós tivemos aqui em São Paulo, participei uns anos atrás aí de um debate na FAO com a Maria Mini Maricato. Aqui, a habitação popular na cidade de São Paulo piorou, porque houve uma competição ali que aumentou o valor dos aluguéis. Então, quem não foi para uma... Então, você teria que aprimorar essas políticas. E como que aprimora a política? Vê o objetivo básico, qual é? Moradia adequada e próxima ao local de trabalho das pessoas. Esse é o objetivo. A partir daí, você tem que envolver a questão financeira, a questão tributária, a questão urbanística. Então, isso aí não foi feito. Indústria automobilística. Um baita estímulo à indústria automobilística pela Dilma também. São Paulo ficou irrespirável. Irrespirável. Qual a contrapartida? No momento que você estava mudando aí para carro elétrico e tudo, qual a contrapartida? Nem garantia de emprego se exigiu, nem meta de exportação se exigiu. Então, digamos, as novas políticas industriais têm que levar em conta essa questão da visão sistêmica, envolver vários setores de conhecimento, não pode ser uma coisa meramente financeira, põe o Banco do Brasil e a Caixa, está tudo resolvido. Tem que visar... Tem desenho, né? Tem que visar o que a China... O que a China faz? Com as políticas públicas da China? Visa o bem-estar da população, que é um elemento central de estabilidade política também. Só que quem está nas mãos de quem isso aí? Está nas mãos do Alckmin. Eu não sei quem é que está assessorando o Alckmin. Eu vi, só um rapaz aí que era daquela linha de guerra do PSDB aí no começo da internet, mas quem é que está pensando isso? E é interessante que a única política bem-sucedida não veio de economistas, ela veio do setor de saúde. Por quê? Porque tem que ter a visão integrada. Então, a Fiocruz chama o BNDES e pede um trabalho sobre o PIB da saúde, que envolve não apenas medicamento, sabe? Envolve o atendimento em casa, envolve a questão da enfermagem, um monte de coisa. Agora, nós estamos aqui no ápice não, no começo de uma baita crise da indústria de saúde privada. Então, como é que você... Então, você tem um conjunto de situações totalmente diferentes que tem que ter integração de FINEP, integração do sistema de Fundação de Amparo à Pesquisa, as confederações aí de indústria que perderam função também aí. Então, eu achava que com os grupos de transição, o governo entraria agora aí razoavelmente aparelhado para pensar políticas integradas, né? Transversais e tudo. Tudo bem, é cedo ainda, mas não estou vendo.